Olá, meus amigos, meus alunos do Colégio Santa Maria. Quem vos fala é o professor Lucas, né? Quero dizer que estou com saudades de todos, né? Achei que eu não ia dizer isso, mas, né, acho que dá para falar, né, sobre isso. Essa é a nossa primeira web aula, né? Depois dessa nova proposta do colégio aí de forma de estudo. E eu vou hoje nós vamos a minha aula de hoje, na verdade, ela vai sintetizar todas as atividades que eu fiz ao longo desse mês de abril, né? Então eu mandei várias atividades para vocês de conteúdos próximos que a gente ia estudar, né? E eu fiz aí então um slide para a gente poder discutir um pouco sobre esses conteúdos, porque provavelmente na semana que vem vocês vão receber a apostila nova, né? E aí eu vou já fazer aulas da apostila nova. Então vamos lá, pessoal. O tema da aula de hoje vai ser etnocentrismo, relativismo cultural e diversidade cultural. Tá? Então é um tema relativamente fácil de discutir, né? Porém ele tem uma importância, uma relevância imensa para a compreensão da sociedade. Ele faz parte da disciplina de antropologia, né? Por mais que, como eu expliquei para vocês em sala de aula no início do ano, né? Vocês têm sociologia, mas o segundo ano em si estuda uma das ciências sociais, né? Chamada de antropologia. Então, assim, o etnocentrismo, ele e o relativismo cultural, e a diversidade cultural também são três temas, né? Que eu vou tentar trabalhar nesse vídeo. Mas assim, ele não, esse conteúdo não foge um pouco dos teóricos, né? Que a gente trabalha aí da antropologia. Né? Então a gente tem aí, eu acabei nas últimas aulas que a gente teve, eu acabei relacionando um pouco esse conteúdo já com vocês. Então, o esquema de hoje é a gente teorizar um pouquinho sobre esse assunto e vai ter algumas imagens, assim, alguma coisa que vocês podem ver para compreender, né, todo esse assunto aí. Então esse é bem legal, é um assunto que é bem cobrado, inclusive nas provas vestibulares do Enem. Então vale a pena a gente trabalhar um pouco esse conteúdo. Então como é que funciona, né? Então, o etnocentrismo, galera, né, ele é uma espécie de comportamento que existe em sociedade de colocar geralmente uma cultura no centro da sociedade, uma cultura que a gente pode chamar de cultura padrão, né? Então você tem uma cultura onde os princípios são bem vistos por todos, né? Então uma cultura que geralmente ela é hegemônica na sociedade. E aí você tem, então, mas é claro, né, que numa sociedade, por exemplo, como o Brasil, na verdade, em qualquer cidade do mundo, né, não existe apenas uma etnia, né, uma cultura apenas que você pode trabalhar. Né? Então, a sociedade, seres humanos, constroem várias culturas. Né? Então, por exemplo, uma das frases que eu disse para vocês no início do ano é uma frase da antropóloga Margaret Mead, que fala que cultura é a janela pela qual a gente vê o mundo. Né? Então, essa janela, ela tem várias formas, ela tem vários tipos, né? Ela tem vários conceitos. Então, o que acontece? Cada indivíduo que possui uma cultura, cada indivíduo que tem uma visão de mundo, ele vai ver conforme a sua forma, conforme a sua janela, ou seja, conforme a sua cultura. Né? Aí o que acontece? O etnocentrismo, então, ele é como se fosse você colocar como normal ou como certo um certo tipo de cultura, um certo tipo de comportamento e jogar para fora do centro as culturas que não se encaixam com esse perfil. Então, por exemplo, eu vou falar no final do vídeo, mas só para a gente contextualizar um pouquinho agora, necessariamente, por exemplo, no Brasil, né, o Brasil, o que é considerado como normal ou com etnia normal? Geralmente a pessoa tem que ser branca, a pessoa tem que ter certa dinheiro, né? A pessoa ela tem que estar empregada, né? A pessoa ela tem que ser heterossexual, né? A pessoa ela tem que ser homem necessariamente, né? Então todo mundo que não se encaixa nesse padrão de indivíduo bem visto em sociedade, né?
sofre com o fenômeno chamado, então, de etnocentrismo. Então, como vocês podem ver ali no texto do slide, né, o etnocentrismo consiste em privilegiar um universo de representações, propondo como modelo e reduzindo a insignificância os demais universos e culturas diferentes. Então, o que quer dizer com isso? É você colocar, então, como eu falei antes, no centro a sua visão de mundo, a sua forma de ver as coisas e relativizar as outras, né? Como se fossem insignificantes, como se não tivessem importância outras formas, ou como se fossem pequenos, né? Então, assim, a gente tem na história, assim, vários. Eu vou mostrar até umas imagens para vocês. Né? A sociedade ela tem muito disso. O etnocentrismo a gente discute bastante em sala de aula pelo fato de que a gente tem acontece demais diariamente na sociedade, né? Um exemplo que eu dou muito claro de assim do etnocentrismo, eu até ia pôr uma foto, mas eu achei muito forte assim para pôr a foto no slide, é a foto daquele menininho que morreu ali na divisa com a Ásia, com a Europa ali, um menininho sírio, né? Que ele foi encontrado morto na praia e tal. Aquilo ali, assim, eu dou como exemplo porque a Europa ela é totalmente xenofóbica, né? Então ela se fecha para outros tipos de culturas, outros tipos de povos e acaba então dificultando, né, o relacionamento desses povos. E aí a Síria na época, se não me engano até hoje, né, vive uma guerra civil gigantesca, né? E as pessoas estão indo embora do país, né? E isso acaba gerando uma certa repulsa desses povos nos países onde eles estão indo. Né? Então, isso a geografia chama de xenofobia, mas a antropologia chama então de etnocentrismo. Então, o que acontece, cara? Então, ali eu coloquei para vocês o texto, né? Trata-se de uma violência que historicamente não se concretizou por meio da violência física, contida nas diversas formas de colonialismo, mas, sobretudo, disfarçadamente por meio daquilo que Pierre Bourdieu chama de violência simbólica. Então, ou seja, ele cita o Pierre Bourdieu, eu acho muito legal, porque assim, o Pierre Bourdieu ele desenvolve o conceito de hábitos, né? E o conceito de hábitos é como se fosse pré-condutas ou pré-formas de agir na sociedade que já são habitual já e que geralmente envolve um dominado e um dominador, né? E esse dominador ele vai propor como normal a forma como ele vê as coisas, né? E oprime, né? Caso o dominado não aceita aquilo. Então a violência simbólica, aquela violência aceita, né? Aquela violência que já é pré-estruturada da sociedade que se transforma em hábitos, né? Um exemplo que eu dou na sociedade de hoje por exemplo, essas frases assim, desculpa o palavrão, mas eu acho imbecil, né? Umas frases assim, tipo, no sentido, mulher no volante, perigo constante, como se mulher não soubesse dirigir, né? Ou então, isso aí é serviço de preto, né? Essas frases totalmente idiotas, assim, que tá impregnada na cabeça das pessoas, né? Acaba se tornando um etnocentrismo e preconceitos também, né? Então, toda essa lógica. Então, assim, o etnocentrismo ele é discutido bastante em sociedade, por quê? Porque ele não é só aquela aversão ou repulsa ao diferente, aquele que não se encaixa no centro, né? Mas é também essa repulsa, ela pode se tornar então violência, né? E essa violência ela pode ser física também. Por mais que o texto diz ali não só se concretizou por meio da violência física contida, mas disfarçadamente por meio daquilo que chama de violência simbólica, ela pode ser física, ela pode se tornar violenta, né? Então, por exemplo, né, a guerra que os Estados Unidos faz com os povos árabes lá, né? Tá que existe o terrorismo, existe o medo daqueles povos, existe lá, né, os grupos, mas nem todo árabe, nem todo muçulmano, ele é terrorista, ou ele vai querer matar alguém, né? Então, isso tem que perceber que não pode considerar todas as pessoas, né, dessa forma. Então, o etnocentrismo, ele necessariamente, o etnocentrismo, ele causa, né, vários problemas na sociedade. Então, aqui eu mostro para vocês duas imagens, assim, que mostra que na história, né, ou na nossa história,
sempre existiu etnocentrismo e sempre existirá, né? Então, enquanto as pessoas não pensarem diferente, de forma mais humana, de forma uma equidade melhor com as pessoas, sempre vai existir. Então, na primeira imagem ali, como vocês podem ver, é uma imagem do Brasil colônia, né? Onde você tem ali negros escravos, né? Carregando nos ombros um homem branco, né? Ali e uma criança carregando seu guarda-chuva e tal. Então, assim, isso é um etnocentrismo, né? Porque coloca os outros como coloca os negros como animais e tal. Isso foi construído pelos portugueses ao longo de toda a nossa história e que trazemos até hoje, né? Isso já historicamente trabalhar o negro como inferior, o negro como bandido, né? O negro como não confiável, sei lá, né? Então assim, isso é imbecil, né? Eu acho assim totalmente ridículo essa lógica. O problema é que isso é construído historicamente. Por isso que Pierre Bourdieu trabalha a ideia de hábitos, né? Se criou-se um hábito de desconsiderar os povos negros como desconsiderar ou considerá-los como insignificantes ou menores, né, que os outros. E, na verdade, isso não tem nada a ver, né? Isso é totalmente ridículo. E do lado ali, vocês podem ver uma foto mais atual, né? O rapaz ali encapuzado, pichando no muro, fora ratos do Nordeste. Né? Então isso também é uma manifestação etnocêntrica, e podem ver que ele está colocando o símbolo do nazismo ali, pichando ali. Né? É totalmente etnocêntrico porque o preconceito contra povos de outras culturas, né, principalmente nos grandes centros urbanos, existe, né, contra os nordestinos, contra os sulistas, contra, né, os índios, os negros, né, os favelados, enfim, os homossexuais, né, todas as minorias que existem em sociedade, né, as diversidades culturais e que são consideradas inferiores. Cascavel tem uma imagem dessa, ali perto do hospital Policlínica, se não me engano, tem um pichado assim no muro escrito assim, fora haitianos, né? Então, assim, a gente não pode ir longe, né? Cascavel é uma cidade muito etnocêntrica, muito preconceituosa, né? Então, temos que ver que essa realidade está na nossa porta, tá em vários lugares, não é só assim, em grandes centros e tal. Então, assim, Cascavel também demonstra isso em qualquer lugar, né? Já parece que, como diz Pierre Bourdieu, é um hábitos, né? Então já está se perpetuando, já está dentro, né, da nossa história e tal, dos nossos costumes da sociedade. Como vocês podem ver ali, ó, existe uma discussão, então, por trás, fora, né? Uma discussão contrária ao etnocentrismo que é defendido pela antropologia, defendido pela ciência, defendido pelas pessoas que pensam, né? Que seria então o relativismo cultural. Ali vocês podem ver a imagem. O que é o relativismo cultural? São as várias janelas de povos, né, coexistindo, e o relativismo cultural é quando você relativiza ou considera, desculpa, ou considera outros povos como diferentes, mas sem menosprezá-los, né? Cada um tem sua visão, então cada um pode agir de uma forma sem trazer um preconceito. Isso é relativismo cultural. Então eu coloquei aqui para vocês, né, uma definição do que é o relativismo cultural. Então, o relativismo cultural é a ideia de que não podemos julgar outras sociedades com base em nossos próprios valores, né? Sendo assim, não poderíamos julgar os costumes das sociedades antigas, romanas, gregos, por exemplo, com base nos nossos valores morais atuais, com certeza, né? Então, assim, essa palavra não julgar, né? Não comparar é o relativismo cultural. Cada um tem sua janela, cada um vê o mundo de uma forma. O importante é você conhecer o outro, né? Conhecer por que o outro enxerga um costume que você considera estranho como normal ou como algo que não tem problemas, né? Por que isso acontece? Então, se as pessoas fizessem, né, um pouco desse raciocínio, a gente teria evoluído muito mais em sociedade. Quando você coloca a visão do outro, né, quando você tenta entender, quando você tenta compreender a visão do outro, né? Então, ó, o relativismo cultural busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes nesse grupo social, né? Então, ou seja, você pode fazer, você pode concordar ou discordar das outras culturas. Isso não é, eu não estou dizendo para você concordar com tudo das outras culturas, mas a ideia é conhecer, a ideia é não colocar aquilo como
inferior, ou como feio, como ruim, ou como ridículo, só porque o outro faz, porque é base da outra cultura. Na verdade, você pode conhecer outras culturas a partir da sua e diferenciá-las, né? Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento aí, da sociedade. Então, a gente olha ali, ó, no final do século XIX, em fim de rechaçar o etnocentrismo e o positivismo, a ideia do relativismo ganhou força através das obras de Franz Boas. Franz Boas, então, foi o grande repercussor do relativismo cultural. Né? Eu já trabalhei o Franz Boas com você em sala de aula, inclusive já citei o relativismo cultural em sala de aula para vocês. Né? Como eu falei no início do vídeo, esse é um vídeo de revisão apenas. Né? E aí você pode ver ali, né, que o positivismo, por exemplo, quando ele desconsidera as coisas subjetivas, quando é a ciência pela ciência, né, ele se torna etnocêntrico. Né? A gente trabalhou o ano passado uma ideia positivista etnocêntrica que foi o livro Sertões e Cruz da Cunha, quando ele coloca em linhas evolutivas, né, o sertanejo e o povo do Nordeste com relação a outros povos, né? Tá que a ideia final dele era considerar o sertanejo também como um ser forte, como um ser humano com todo completo, com toda a capacidade de desenvolvimento e tal, porque ele queria rebater essa ideia preconceituosa, mas ele acabou também caindo um pouco nesse relativismo, nesse etnocentrismo, relativismo não, etnocentrismo, nessa análise que ele fez. Mas foi um avanço para a sociedade, tem que reconhecer essa ideia, para a sociedade brasileira de conhecer o povo nordestino. E é claro, né, então o positivismo ele se torna uma teoria assim por desconsiderar muita coisa. Então todo o século XX foi a ciência ela sempre procurou ser relativista cultural nesse sentido. Como vocês podem ver ali, ó, eu coloquei mais alguns pontos, sendo assim, o relativismo cultural propõe o entendimento de povos e culturas diferentes através da sua própria crença, né? Então, ou seja, você pode olhar através da sua própria visão de mundo, né? Ao invés de utilizar termos como superior e inferior, o relativismo cultural busca compreender certos comportamentos de acordo com a dinâmica social daquela população, com certeza, né? É olhar o outro a partir da visão do outro, mas tendo a tua, claro, como base, mas não compará-los como inferior ou superior. Então isso é o mais importante de tudo, que é o que o etnocentrismo faz, né? Por consequente, ninguém teria direito de emitir juízo de valores sobre essas práticas, classificadas como imoral ou amorais, certas ou erradas, com certeza, né? E aí eu citei para vocês uma frase de Oswald Spengler, que toda cultura tem o seu próprio critério, no qual começa e termina a sua validade. Não existe moral universal de nenhuma natureza, com certeza, né? É não colocar princípios morais de certo ou errado dentro das próprias culturas. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que a antropologia faz, que que a ciência faz para as pessoas, né? E aí eu coloquei para vocês duas imagens, né, que pode representar um pouco o relativismo cultural. Uma delas é um desenho, né, das diversas etnias que nós temos aí no mundo, né, as principais ali, né, pode ver que tem negros, asiáticos, índios, né, povos árabes, enfim, né, europeus ali todos, né, juntos. E do lado ali você tem então, né, as crianças negras, parece que são indianas, né, ali olhando para uma criança branca loira, né, então ali elas estão tendo o estranhamento, mas automaticamente olhando, né, para o outro. Então eu acho isso bem interessante, sem visão de violência e tal. E aí, para finalizar a nossa aula, nós temos então a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? Representa o conjunto das culturas do mundo, né? Todas as culturas juntas que se cria então essa diversidade cultural. Então, a cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Então, e esses povos, das suas diferenças, são construídos como diversidade cultural, né? Então cada povo tem sua língua, suas crenças, comportamentos, seus costumes, né? Seus costumes, religião, folclore, dança, enfim, tem todo um acervo de costumes que a gente pode considerar, né? E que a gente chama então de diversidade cultural, né? Então ali o que diferencia as culturas das outras são os elementos constitutivos que consequentemente compõem o conceito de identidade cultural, ou seja, então quando você se identifica como parte de uma cultura, você então está ganhando a sua identidade cultural. Né? Então a sua identidade cultural nunca deve ser comparada com outras identidades. Então isso
é o mais interessante de tudo, né? Então a diversidade cultural engloba conjuntos de culturas que existem, né? Esses fatores de identidade distinguem o conjunto de elementos simbólicos presentes nas culturas, e são eles que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Então isso é super interessante, né? É o que faz a gente ver de forma relativista todas as culturas do mundo. Então eu desejo a vocês tudo de bom, né? Que vocês continuem se cuidando. Espero que a gente volte logo, né? Para a nossa aula presencial, que eu acho, né, interessante, melhor para transmitir o conhecimento, mas as web aulas também têm suas funções, também funciona de forma plena. Então, eu desejo a todos vocês tudo de bom. Um grande abraço a todos e até mais.